Programa Desafios. Oferecimento SS Solutions, produzindo soluções excedendo expectativas. E Forte Leve é muito mais caixa d'água. As lideranças religiosas, elas têm um papel importante, porque além de cumprir o papel fundamental que está ligado à religiosidade, que é muito importante na vida humana, estão transmitindo valores, princípios. Meu pai me ensinou, meu pai Paulo, que muitas vezes o vento é contra, dificulta, mas não impede. E não impede uma boa caminhada. Estão buscando direitos de forma errada. Agora, o que mais deixa a gente indignado é um país passando por tanta crise, por tanta luta, sabe? Não existe saúde, não existe educação, não existe segurança. E nós vemos empresas como Petrobras, Caixa Econômica patrocinando um movimento de desrespeito a toda a sociedade brasileira. Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E essa é a nossa série de programas especiais pelos 16 anos do programa Desafios, exibido pela TV Tribuna SBT. E muito obrigado pela sua companhia, você de norte a sul do estado, sempre nos acompanhando todas as semanas. E no programa de hoje, por ser especial, um bate-papo, 2 quadros com o nosso governador do estado do Espírito Santo, Paulo Artung. No final do programa nós temos um videoclipe da música Juízo Final. É hora de reunir a família, convidar os amigos, é o programa Desafios que está começando, mas dá tempo de você passar um WhatsApp, um tweet, uma mensagem, porque nós voltamos em instantes. Fazendo parte das comemorações dos 16 anos do programa Desafios, hoje eu tenho a honra de receber o nosso governador do estado do Espírito Santo, Paulo Artung. Governador, uma alegria, uma honra recebê-lo aqui na nossa casa. Alegria muito grande. Queria lhe parabenizar por esses 16 anos de caminhada do programa Desafios, parabenizar pelo sucesso e pela enorme contribuição não só no campo da religiosidade, que por si só já era um papel social importantíssimo, mas por todo esse debate, por toda essa reflexão junto à nossa sociedade e sempre buscando fortalecer valores que são caros à caminhada civilizatória. Então aqui, em meu nome, em nome dos capixabas, que eu tenho a honra de falar, eu queria lhe dar os parabéns por esses 16 anos, essa bela trajetória. Muito obrigado. A glória, governador, é do nosso Deus, porque foi Deus que idealizou esse projeto, esse programa. E esta caminhada até aqui, eu quero dizer para o senhor que Deus é que tem sustentado e tem levantado pessoas, empresas e até mesmo autoridades como o senhor que têm apoiado o nosso trabalho. E eu quero retribuir um presente aqui do programa Desafios, que é uma Bíblia. Muito obrigado, Eli. Uma Bíblia, nova versão internacional, uma Bíblia colorida. Belíssimo presente, deixa eu mostrar, né? Belíssimo presente. Olha. Então, e aí eu tenho aqui o meu quarto CD. Bacana. O trabalho mais recente, né? Sim. E aqui uma das viagens do programa Desafios à Terra Santa, quando nós fizemos a Itália, o Egito, Israel e a Palestina. Belíssima viagem. Né? Parabéns. Mas, governador... Muito obrigado aí pelos presentes, né? Eu acho que eu que tinha que trazer. Vim de mãos vazias, eu que tinha que trazer presentes hoje, pastor, por esses 16 anos de trabalho. Não, mas sabe o que acontece, governador? A gente aprende
que a gente é dando que se recebe. Obrigado. Né? Então, por isso que a gente quer honrar, porque para nós, a vinda do senhor aqui é um presente para nós capixabas. Muito obrigado. Né? E por falar sobre valores, governador, há pouco tempo, inclusive eu estive presente lá no Palácio, fez uma reunião com a liderança da igreja cristã. Qual a importância que o senhor vê do papel da igreja junto à sociedade? É muito grande, né? Nós estamos num momento muito delicado da vida humana, né? Quer dizer, valores que são caros à caminhada civilizatória, infelizmente, eles estão enfraquecidos nesse momento que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, a compaixão humana muitas vezes é trocada por uma postura de um individualismo exacerbado, né? Então, assim, é um momento que nós precisamos de muita atenção e o trabalho das lideranças religiosas é um trabalho muito importante porque ele fortalece valores dessa caminhada, da solidariedade humana, fortalece a ideia da questão familiar, né, no sentido principalmente de colocar um filho no mundo, né? Colocar um filho no mundo é uma coisa bela. Essa semana mesmo meu sobrinho teve o segundo filho, quer dizer, que coisa bonita, emociona a família, emociona os pais, mas um filho no mundo precisa ter uma contrapartida do criar, do educar, do transmitir, né? E a figura do pai e da mãe é uma figura insubstituível. Eu falo assim, professor, professora, são figuras maravilhosas na vida dos nossos filhos, para ensinar o português, para ensinar a matemática, a geografia. Ou seja, a escola é uma grande parceira da família. É uma grande parceira, mas não substitui a família. Quando a família pisa na bola, vou usar uma expressão popular, a escola não dá conta, a escola fica sobrecarregada, o professor, a professora ficam sobrecarregados e muitas vezes questões básicas como limite. Quem é que vai ensinar limite à criança? É pai e mãe, né? A ideia de que o direito daquela criança termina onde começa o direito do outro semelhante. Isso é limite, isso é lei. O que nós precisamos de uma sociedade muito sadia. E aí as lideranças religiosas elas têm um papel importante, porque além de cumprir o papel fundamental que está ligado à religiosidade, que é muito importante na vida humana, estão transmitindo valores, princípios, atitudes que são coisas muito importantes em qualquer tempo, mas principalmente num tempo como esse, em que as pessoas estão muito preocupadas em ter e pouco preocupadas em ser, né? Então, assim, nessa hora, dar uma sacudidela é importante. Nós estávamos lá no Palácio aquele dia conversando, o governo não vê tudo, o governo não sabe tudo. Uma reunião como essa ensina ao governo, né? Porque é como colocar um óculos no governo, né? Então, eu uso meu óculos para poder enxergar, é como colocar um óculos para poder ver um pouco mais do que vem acontecendo na sociedade, nos bairros, nas famílias. E nós vemos que esse desdobramento, né? Por exemplo, a destruição da família acaba gerando a violência lá na ponta, e onde a igreja vem desenvolvendo um trabalho não somente na recuperação de dependentes químicos. A igreja que nós congregamos agora recente, nós fizemos o encontro da família, exatamente, governador, para recuperar, sabe, esses valores, o papel do pai, o papel da mãe, o comportamento dos filhos, essa questão do limite que o senhor falou, do respeito, né, aos pais, consequentemente às autoridades. Agora, o senhor é filho... Eu sou nascido lá na cidade de Guaçuí, né? Pertinho lá do Pico da Bandeira, no Caparaó. Então nós nascemos pertinho, que eu sou lá de Cachoeira, né? Eu sei. Eu falo assim, ó, eu sou da região metropolitana de Cachoeira de Itapimirim, né? Eu ouvi você falar isso já. Os cachoeirenses são muito, assim, tem muito amor à sua terra e eu brinco muito com isso. E comecei meus estudos aqui em Vitória, no Padre Anchieta. Então cheguei aqui muito novo, me sinto um pouco filho do Caparaó e um pouquinho filho aqui de Vitória também, porque
vivi minha adolescência, minha juventude aqui. Então, a minha história está muito em Vitória, está muito aqui nesse bairro, está muito nessa região. Na Ilha de Santa Maria. Eu vivi aqui muitos anos, morei aqui no edifício Marlene muitos anos. Então, toda vez que eu passo aqui na região, toca um pouco a minha emoção, porque toca um pouco a minha história, a minha trajetória, a trajetória da minha família aqui, né? Governador, nós vamos parar um minutinho, nós vamos para os comerciais. Você não saia da frente da telinha, porque nós voltamos em instantes. Eu sou um adorador, eu sou um adorador, eu sou um adorador do Senhor Jesus. Eu sou um adorador, eu sou um adorador, eu sou um adorador do Senhor Jesus. Eu tive que interromper o programa Desafios, aniversário 16 anos, com a presença do nosso excelentíssimo governador, porque eu não posso me calar diante das imagens que você vai começar a assistir agora. Esse movimento que nós estamos vendo crescer no Brasil, uma minoria que eles estão buscando o seu direito, mas de forma errada. E nós não podemos continuar aceitando esse tipo de manifestação. Isso que você está assistindo é uma liberdade de expressão? Uma falta de respeito com a minha fé, com Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Sabe, um desrespeito não somente à fé cristã evangélica, mas também aqueles que professam a fé como os católicos. E nós não podemos nos calar, permitir, inclusive você que faz parte dessa minoria e que não concorda, eu quero motivá-lo a produzir um vídeo, um conteúdo e colocar nas redes sociais, colocar no YouTube. Sabe por quê? Está denegrindo a própria imagem do grupo de vocês, que é o GLBT. Estão buscando direitos de forma errada. Agora, o que mais deixa a gente indignado é um país passando por tanta crise, por tanta luta, sabe? Não existe saúde, não existe educação, não existe segurança. E nós vemos empresas como Petrobras, Caixa Econômica patrocinando um movimento de desrespeito a toda a sociedade brasileira. É inadmissível. Nós não podemos permitir isso. E eu quero fazer um chamado aqui, aproveitando inclusive que o nosso governador é o meu convidado e outras autoridades. Nós vamos continuar calados com essa falta de respeito? Nós vamos continuar acreditando que não existe justiça nesta nação, que não existe autoridades, sabe, que vão se levantar contra esse número tão pequeno, fazendo esta atrocidade conosco? Isso é discriminação, é preconceito, é perseguição religiosa. E olha, eu tenho família, eu tenho filhos, e eu não gostaria que os meus filhos assistissem. É uma vergonha que nós estamos assistindo, o desespero da TV Globo, produzindo tanto lixo e jogando nos lares brasileiros. Mas ainda existem homens e existem mulheres neste Brasil que não vão se curvar, como nós aqui do programa Desafios, nós não nos curvamos a esse lixo. Lixo, pode repetir as imagens que você está assistindo. Eu não vou nem falar o que você está assistindo, você está vendo com os seus olhos, e quem produziu essa porcaria foi o movimento GLBT. E você, querido, que não comunga com essas atitudes, sabe o que você tem que fazer? Você precisa produzir e ter a coragem de contestar esses poucos aí que estão denegrindo a imagem de vocês mesmos. Sabe, eu penso que a busca pelos direitos, ela é legítima, mas nós precisamos ser radicalmente contra qualquer tipo de preconceito e discriminação.
Isso é cristofobia. Eu sou cristão, eu sou um adorador do Senhor Jesus, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas nós não podemos compactuar com esse lixo. Você sabe o que destrói o ser humano? Você sabe o que pode, assim, fechar conta da destruição da nossa nação? Uma coisa chamada pecado. Faça uma pesquisa sobre o que significa pecado. Pecado é esse lixo aí. E foi produzido. E temos visto, sabe, poucas pessoas se manifestarem. Mas eu estou aqui, em nome de Jesus, para contestar, para protestar sobre tudo isso que foi produzido. Estamos aqui no estado do Espírito Santo. Mas saiba de uma coisa, é mais uma voz se levantando contra qualquer movimento, não é só do GLBT não, contra os cristãos, contra a família. E eu quero motivar você. Escreva no seu Facebook, produza um vídeo contrário a esses comportamentos que são reprovados, sabe? E nós precisamos, sabe? Isso dá na gente náuseas ao ver as imagens. E tem imagens com respeito às crianças que estão nos assistindo que a gente nem colocou no ar. Pense sobre isso, mas não se cale. Sabe, a Bíblia diz que nós somos sal e luz. E o dia que nós deixarmos de ser sal, de fazer a diferença, só vai prestar para uma coisa, ser lançado fora e pisado pelos homens. Mas aqui não, querido. No programa Desafios, tem um homem que se chama Eli Blum, que estou colocando a minha cara na reta para falar para você que nós discordamos, somos radicalmente contra esse tipo de atitude, de comportamento e de manifestação. Dando continuidade ao nosso programa especial de 16 anos, eu estou hoje tendo o privilégio da presença do nosso governador Paulo Artung. Governador, dando continuidade ao nosso bate-papo, como nasceu essa questão da política? Porque o senhor é um dos homens mais influentes na política do Brasil, não é do Estado do Espírito Santo, não. Muito obrigado, Eli. Bondade sua, quer dizer... Eu, quando estava no secundarista, eu estudei no Colégio Salesiano, aqui muito perto também, e aí eu fui instado a assumir a diretoria do Grêmio do Colégio Salesiano, né? Assim, foi o primeiro momento assim, de representação. Na época não era uma eleição direta, era uma eleição de líderes de turma, e eu fui eleito para liderar o Grêmio do Colégio Salesiano. Quando eu cheguei na Universidade Federal do Espírito Santo, aí eu já vivi um outro momento. Ainda era o regime fechado, os estudantes estavam movimentando para reorganizar o movimento estudantil e as entidades estudantis. Quer dizer, eu participei de uma chapa, na época a chapa foi bem sucedida, ganhou a eleição, era Gota d'Água, inclusive uma homenagem a uma música importante do Chico Buarque de Holanda. E depois, mais à frente, nós conseguimos reorganizar o Diretório Central dos Estudantes, o DCE. E eu fui escolhido para ser o candidato a presidente do DCE, numa outra chapa, com outro nome de uma outra música do Chico Buarque. Você vê que a turma gostava do Chico mesmo. E eu fui eleito assim com uma belíssima votação, acho que mais de 70% do voto dos estudantes naquela época. Eu fui eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes. Fui lançado candidato a vereador de Vitória. 1 mês, 2 meses de campanha, a turma lá de Guaçuí me convenceu que eu tinha que ser candidato a deputado estadual. Eu digo sempre que eu fui na onda deles porque eu entendia pouco do assunto, né? Mas Deus protegeu, porque eu fui nessa onda e fui eleito. Então, por essa porta eu entrei, fui deputado estadual, fui deputado federal, fui prefeito de Vitória, fui senador, e no meio do mandato de senador disputei o governo, fui eleito governador, depois fui reeleito e agora fui eleito novamente governador. Quer dizer, muita confiança do povo, eu tenho que agradecer sempre essa confiança. Eu acho que a melhor forma de agradecer é trabalhar muito. Como diz os meninos, é ralar muito, né, para que a gente possa melhorar o nosso estado e qualificar o nosso estado no Brasil. Por isso que eu falei que o senhor é uma autoridade reconhecida, né, como político em todo o Brasil, né, uma referência boa no meio político, graças a Deus, aqui no estado do Espírito Santo. Governador, nós passamos, né, na verdade, o senhor já teve com essa pasta na mão, a pasta da violência,
e ela vai e ela volta. Como autoridade, como que a sociedade, o senhor como governador, como que nós podemos contribuir para ajudar o Estado, para a gente diminuir esses números negativos? Há muito. Eu digo assim, polícia, sistema prisional, justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, tudo é importante, mas precisa da sociedade. Assim, eu vou dar um exemplo que é grave aqui no Espírito Santo, para que todos me entendam. O Espírito Santo tem um indicador de violência contra as mulheres que é de envergonhar todos nós capixabas. E essa violência está muito dentro do lar, é uma violência doméstica. Quer dizer, a polícia, a justiça, ela pode atuar nas consequências dessa violência. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, enfrentar esse problema. Enquanto sociedade, enquanto amigo, pai, mãe, vó. Quer dizer, a propaganda do governo, inclusive, é nesse sentido, é trazendo a sociedade para, junto com as instituições públicas, poder enfrentar e a gente quebrar essa tendência de violência. A mulher não é para ser tratada como propriedade do homem, meu Deus do céu, é para ser tratada como uma companheira, uma parceira, com carinho, com afeto. Então, assim, é no movimento de sociedade, é no movimento de igreja, é no movimento de família que nós vamos quebrar essa violência. Eu volto a dizer que nos envergonha, né? Enquanto capixaba, nós temos tanta coisa bacana no nosso estado, tanta coisa bonita, mas esse indicador nós precisamos retirar da nossa convivência diária. Inclusive, a gente pode ressaltar aqui mais uma vez a importância de denunciar. Claro, muito bom. Não pode se omitir, não pode tentar esperar, porque muitas vezes se esperar, quando a denúncia chega já é tarde demais, como a gente tem visto no noticiário dos jornais, são inúmeros os casos. A nossa campanha pede a denúncia, pede a ação e pede a denúncia. Inclusive, eu parabenizei aqui também o nosso secretário, doutor André Garcia, porque é um comercial direto. Isso. Falando exatamente aquilo que a sociedade precisa fazer, que é denunciar e tirar essa pessoa da linha de risco, de perigo, né? Eu não sei se o senhor sabe, a igreja, por causa da Bíblia, esse livro que o senhor ganhou aqui, esse presentão, nos ensina que nós devemos orar pelos nossos governantes. Então eu gostaria que o senhor soubesse que não é a denominação A, B ou C. A Bíblia, ela é o nosso único manual. Inclusive, a nossa Bíblia, ela é a mesma da Igreja Católica, com exceção de alguns livros apócrifos, que são livros também de grande edificação. No mais, os outros 66 livros são iguais e ensina que nós devemos orar pelos nossos governantes. Então, essa é uma informação que eu queria dar para o senhor, que existe um povo no Estado do Espírito Santo que ora muito pelo governador, pelo judiciário, pelos nossos delegados, juízes. Nós estamos orando para que Deus possa usar vocês para que nós possamos ter uma sociedade melhor. E em Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade foi constituída por Deus. É um capítulo muito bacana que vale a pena depois você ler com calma. E para a gente fechar esse bate-papo, uma palavra do nosso governador para a sociedade capixaba. É uma palavra de muita confiança no nosso estado. Nosso estado é um estado com grande potencial, quer dizer, nós temos um território que é pequeno, comparado assim com Minas Gerais, que a gente é vizinho. A população nossa não é tão grande como a da Bahia, como a do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Espírito Santo é pequeno, mas ele pode ser grande no exemplo, né? Eu trabalho muito para isso. Eu acho que o Espírito Santo pode ser uma luz nessa escuridão de crise econômica, política e principalmente ética que nós estamos vivendo no país. O Espírito Santo pode ser uma boa luz a iluminar um bom caminho para esse imenso Brasil. Então, o trabalho que eu estou fazendo, que a nossa equipe está fazendo, com toda sorte de dificuldade, o vento não está a favor, o vento não está empurrando a gente para frente, o vento está no peito, dificultando a nossa caminhada. Mas meu pai me ensinou, meu pai Paulo, que muitas vezes o vento é contra, dificulta, mas não impede. E não impede uma boa caminhada. Se a gente trabalhar com organização, com planejamento, com gestão, com um bom time, né? E com bons propósitos, né? E é isso que nós estamos fazendo. Minha mensagem
é de muito carinho e de muita confiança no futuro do Espírito Santo. Estamos aí atravessando um deserto. Mas tem fim esse deserto, Mas né? tem fim porque nós planejamos bem e, se Deus quiser, vai dar muito certo essa jornada de trabalho nossa de 4 anos. Governador, quero agradecer por o senhor ter atendido o nosso convite. Viu? Uma alegria, uma honra receber o senhor aqui na comemoração dos nossos 16 anos. Comecei dando os parabéns, termino dando os parabéns. E parabéns para o senhor também na gestão, sucesso. Vida longa para o programa. Em nome de Jesus. E para o senhor também. Para você que está em casa, hoje este bate-papo informal, mas com o nosso governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Artung. Para nós do programa Desafios, um presente de Deus e uma prova que Deus tem nos honrado. Sem merecimento algum, não temos mérito algum, porque a glória pertence ao único Deus verdadeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. O recado já foi dado, algumas mensagens você pôde acompanhar durante o nosso bate-papo, e o nosso desejo é termos um futuro melhor. E futuro melhor é com a ajuda de Deus e com gestores competentes no poder. Desafios volta já. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Juízo Final. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta preces nem ave marias, ir aguardar para o a condenação, o juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Programa Desafios. Oferecimento SS Solutions. Produzindo soluções excedendo expectativas. E Forte Leve é muito mais caixa d'água.